Olá a todos, estamos começando mais um episódio do nosso West Talk, o podcast da West Telco. Estamos hoje recebendo o Humberto. Humberto, primeiramente, obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Obrigado você aí pelo convite. Muito obrigado. Não, a gente que agradece, até porque a gente sabe como a sua agenda como a sua agenda é bem concorrida, bem disputada ali, cara. Mas Obrigado é porque eu mesmo sou aí. enrolado e desorganizado. Não, não, não. Você é um cara muito solicitado e muito solícito. Por isso eu estou Não, agradecendo obrigado, novamente cara. aí Mas pela é um prazer estar aqui. disponibilizar um tempo para estar batendo esse papo com a gente. Humberto, eu queria que você se apresentasse um pouco para a gente, cara. Falar um pouco quem é o Humberto aí, onde é que o Humberto está. Ok. Bom, não tenho muito o que falar, além de que eu sou um cara velho, né? Comecei nessa área no século passado e a minha carreira sempre foi na área técnica. É, desde de moleque já mexia com tudo que fosse técnico, né? Tanto que a minha paixão era eletrônica. Me formei em eletrônica, fiz curso de técnica em eletrônica, né? E depois, faculdade, fui fazer matemática, né? Negócio assim. Eu sempre gostei de exatas e tudo mais, e acabei caindo na área de computação, esse tipo de coisa, né? E por sorte, né? Não por sorte, mas sei lá, por destino, sempre multinacionais, né? Não que as empresas nacionais não sejam boas, pelo contrário, elas são ótimas, muitas delas, mas por um acaso aí, né? Comecei estágio, e tal, e aí fui seguindo. E hoje eu estou na Zoom, né? Vendo essa parte de comunicação unificada, tal, mas passei por. Cara, eu cheguei a trabalhar com mainframe, né? Nossa, Já estou dando a idade aqui, né? Eu cheguei a trabalhar com mainframe. eu não. Hoje você fala mainframe, o pessoal fala assim, main o quê? O que é isso, né? E é por aí, né? Então as coisas vão mudando. Eu tenho uma notícia triste. Eu era nascido nessa época. Eu sei o que é isso. Quando você Sei, nasceu, eu já sei, atendi a sei o que é mainframe. isso. Sei bem o que é isso. E Humberto, e me fala um pouco do que você faz hoje. Onde você tá hoje. Eu sei que você tá na Zoom. Você é engenheiro de soluções da Zoom e me diz um pouco do seu papel ali dentro da Zoom. O que que você Sim. consegue, como você apoia a gente na Zoom? O meu papel hoje na Zoom é auxiliar os canais, as revendas, os distribuidores, né? E trazer eles na parte de mantê-los atualizados na parte de produtos, educá-los naquilo que a gente tem de tecnologia, né? E auxiliar em outras coisas, né? Que você sabe que a gente tem que desenvolver, às vezes, com o cliente final e tudo mais. Então, Quando eu agradeci, desculpa, quando eu agradeci a sua disponibilidade, eu sei o quanto a agenda é disputada, muito pela quantidade de evoluções, de coisas que a Zoom está fazendo o cara, tempo todo. Eu sei que isso é rapidíssimo. Cara, você pegou num ponto hoje que é o que não me deixa dormir à noite, no bom sentido, que é a Velocidade. velocidade como as coisas acontecem. Então você imagina o seguinte: a gente tem que manter os nossos clientes, os parceiros, informados das novidades. Mas quando você volta para casa, a velocidade da inovação ela é tão rápida que tipo assim, 2 semanas, cara, são 4 meses, porque às vezes você está conversando com um engenheiro de produto e ele fala assim, não, tal coisa, peraí, mas de onde surgiu isso? Não, a gente está implementando, vai lançar em abril. Mas aonde está isso? Não está em nenhum lugar ainda, não deu tempo. A inovação é tanta que não dá tempo de você falar, esse é o roadmap XYZ, o que é bom, na minha opinião, né? E aí você tem que correr, né? É um dos desafios hoje das empresas, você correr atrás dessa velocidade. E aí que entra, assim, você precisa da inteligência artificial para te auxiliar nessa corrida. Esse é até meu próximo gancho aqui que eu queria perguntar para você de IA. A gente escuta muito falar de inteligência artificial para tudo quanto é canto. A- tá na televisão, tá no seu celular, tá no computador, tá no robô que aspira a sua casa, tá em tudo quanto é canto hoje tem IA. Hoje eu vou deitar, eu mando acender a minha luz, eu peço para desligar a televisão, a IA está em tudo hoje. A gente sabe que ela tá é o assunto do momento. E dentro da Zoom, a Zoom também é uma baita referência com inteligência artificial, desde lá do início, onde ela começou, ela
começa a falar de inteligência artificial e a Zoom lança esse produto que ela chama de IA Companion, está na versão 3.0 hoje, Uhum, sim. vendo um pouco dessa evolução, foi anunciado oficialmente ali em todas as mídias sociais pela Zoom, lá do Zoomtopia. E o que esse 3, o que você acha que tem de novidade ali dentro da IA? Como é que ela consegue ajudar a gente hoje? Então, esse é um ponto, você falou duas coisas aí que eu acho super interessante estressar aí para o pessoal. O primeiro ponto que você falou tá na mídia, esse é um ponto que eu queria falar um pouquinho. O que está na mídia, o que o pessoal fala, o hype aí de inteligência artificial. E voltando da Zoom, puxando a sardinha, né? Mas também Ah, tá sendo fair. tá na versão 3, Humberto. Então, assim, não é nada que está começando agora. Não, Isso já. não, já está há bastante tempo, está evoluindo. Como eu falei, a velocidade que ele está evoluindo assusta, pelo menos para a gente interno, né? Porque muitas coisas estão acontecendo. Mas eu acho que hoje, dentro desse contexto de inteligência artificial, não vou dizer o mercado, as pessoas em geral, todo mundo, tá difícil deles conseguirem entender realmente os impactos e o que que é. Todo mundo só fala que nossa, é maravilhoso, nossa, é não sei o quê, e parará, parará. Mas ninguém, ou poucas pessoas, têm uma dimensão certinha do que é. Porque quando a gente fala, por exemplo, às vezes a pessoa me pergunta, pô, o AI Companion, ele é melhor do que o X, o Y, o Z e tudo mais. Eu falo assim, cara, o negócio é muito mais profundo do que isso. Vou dar um exemplo para você. Segura essa xícara. Derramar com meu café. Tá quente? Um pouco, Tá um um pouco pouco. quente. Como é que você sabe que ela tá quente? Pelo meu toque aqui. O seu toque. Perfeito. Você processou essa informação no seu cérebro e falou: esse negócio está quente. Ou não, está frio. Então, quando um cara vem falando na inteligência artificial, eu uso o chat GPT, eu uso o Gemini, eu uso o AI Companion, eu falo assim, cara, pensa o seguinte, se você pisar num prego, e se você não tiver a sensibilidade nervosa ali, para falar, putz, você pisou no prego, você vai ficar andando com esse prego até você morrer de infecção, porque você não tem essa informação. Então, no caso da Zoom, a gente está num momento com a inteligência artificial que eu acho que é super bem posicionado, bem interessante, que é o seguinte. A gente tem uma inteligência artificial generativa, que te ajuda nas tarefas, mas pelo fato de a gente estar na comunicação unificada, a gente está sendo muito mais do que uma inteligência artificial. Então, vou dar um exemplo para você. Suponha que você tenha uma empresa que está usando, sei lá, Amazon Q como inteligência artificial, o cara está usando o chat GPT, ou não importa o que ele está usando. Vamos chamar isso de o cérebro da empresa. Uhum. E é ali que as pessoas põem o esforço e tal, isso aqui, tá todo mundo trabalhando em torno da inteligência artificial e treina o funcionário, pá, 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 pá. Tá bom, esse é o seu cérebro. Quando você vai para a Zoom, além dela também prover tudo isso, seu cérebro e tudo mais, etc., mas vamos deixar de lado porque a gente trabalha hoje com qualquer outra inteligência artificial. Sim. O ponto é o seguinte: vamos supor que eu estou trabalhando no meu super projeto com a Estelco. Então eu tenho reuniões com você, com a Estelco, eu tenho e-mails que mando de lá para cá tal. Agora, do que adianta tudo isso se isso não está integrado? Se eu não fizer a seguinte pergunta: do meu projeto com a Estelco, o que o meu time está falando com a Estelco? Quais são as conversas? O que eu tenho no chat? O que eu tenho no e-mail? Qual é o sentimento das conversas e tudo mais? Então é como se a gente fosse essa terminação nervosa, que tipo assim, não importa o que você está fazendo, eu trago via inteligência artificial este feedback, porque a gente está dentro da comunicação unificada. Sim. Então a gente, imagina assim, é a última milha, é o que você precisa para um sucesso. Sua empresa precisa de um cérebro, sem sombra de dúvidas. Mas você tem os nervos? Porque a gente pode estar aqui trabalhando um negócio legal, você não tem a mínima ideia do que sua área de vendas, do sentimento das conversas que estão acontecendo, dos feedbacks do e-mail. Hoje, se eu chegar no AI Companion e fizer uma pergunta referente a uma coisa que eu estou fazendo, ele vai ver os meus e-mails, ele vai ver tudo que ele sabe a respeito de mim e daquele cliente, ele traz. Agora eu posso pegar isso e alimentar com qualquer outra inteligência. Então, não existe mais essa de é esse ou esse.
É que nem o cara que vem e fala assim, filosofia, Platão ou Sócrates? Aí você fala, esse cara não tem nem ideia do que ele está falando, porque não é um ou outro, mas assim, se a empresa fala assim, eu amo o chat GPT, beleza, cara. Mas você precisa dessas terminações nervosas, você precisa conjugar tudo isso. Acho que até isso, quando a gente fala da inteligência artificial, é muito pontual, né? A gente vai ali e fala assim, pô, no chat. E a Zoom tem esse diferencial, ela não está dentro do chat, ela está literalmente em toda a comunicação unificada Ele que a sabe Zoom tem. tudo da sua comunicação, né? Eu não preciso explicar para ela, olha, eu falei com fulano, então esse é o e-mail que ele me deu, ou não sei, não. A gente já está num ponto hoje que eu faço perguntas para ele, não eu, né? Todo mundo, né? Do tipo, olha, acabei de ter uma conversa com o Boechat. Cita aí os 10 pontos cegos com relação a esse projeto. Cara, assim, não é, não Não é são faça o resumo. não são os 10 tópicos que foram Não, conversados, e me sim dá a o minha ponto cego, o tarefinha, que eu não estou vendo. me dá a minha tarefa aí, quais são os meus itens de ação. Não, 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 cara. O que eu esqueci? O que eu podia ter melhorado? Tal. Esse negócio ficou tão legal que lá dentro eles já colocaram a reflexão diária. Isso que eu falei. Eu terminei a reunião, eu recebo a minha reflexão do que poderia melhorar em cima daquilo, mas não baseado no, você tossiu, não sei o que. Não, 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 não. Ele tem todo o histórico, ele pode falar. Fulano de outro grupo mencionou que essa funcionalidade deveria estar no. Você percebe? Ele traz um contexto muito mais amplo do que simplesmente, eu tenho um assistente que me. Não, 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 cara. Ele vai muito além. Então, esse é o primeiro ponto. As pessoas estão olhando, a grande maioria está olhando muito superficialmente. É um assistente que vai te ajudar, não sei o que, tarará, tarará. E o segundo ponto que você falou é o que a imprensa está vendo. A imprensa está falando bastante, não sei o que. Esses caras estão olhando só o que dá hype. Sim. Né? Então, eu não sei se você sabe. Se você não sabe, depois você... Vamos lá. E você também procura na internet. Acho que 2 ou 3 semanas atrás, Anthropic soltou um plugin. Né? E quando ela soltou esse plugin, acho que 243 bilhões de dólares em 48 horas derreteram na Bolsa de Valores. 248 bilhões. Eu, como pobre que sou, a gente não tem ideia de quanto dinheiro Mas da onde derreteu? Da onde? Os caras soltam Isso é só um mero exemplo, mas só para você ver o que a mídia presta atenção. Eles soltaram, então, esse plugin que ele faz análise de contratos. Então, depois eles foram ver, basicamente, senhor, vamos dizer assim, um prompt muito bem feito. Estou simplificando, tá? Que eles viram lá que é tipo, 200 linhas, eu não sei, um prompt enorme que faz análise de contratos jurídicas. Muito bem feita, etc, etc. E o que aconteceu? Todas as grandes empresas que vivem disso, que tem auditores e não sei o que, cara, virou água. Virou água, foi por água abaixo. Então, 243 bilhões não é um negócio... Cara, em 48 horas, sumiu. Ela apontou aonde estavam as falhas na dentro dos Europa, contratos. não sei... Não, ela simplesmente chegou e falou assim, usa isso aqui, você não precisa do auditor, não é que você não precisa. Ele já faz, tanto que eles puseram disclaimer, mas eu preciso, né, isso aqui é... Mas, cara, você cortou, sabe, assim, o ciclo de eu vou pagar uma empresa de auditoria para analisar contratos, ver falhas e não sei o que, morreu. O que aconteceu? Caiu as ações de todas as empresas, inclusive grandes empresas, que não pode falar o nome aqui, perderam dinheiro, porque agora, peraí, tem um negócio que está fazendo, com todos os disclaimers e tudo mais. Então, o que o Wall Street falou e a imprensa falou? Cara, a IA fez as empresas perderem 243 bilhões. Olha isso, porque ele fez um negócio da inteligência artificial. Não. A IA, ela apontou um problema, ela não está destruindo, ela simplesmente mostrou um modelo de negócio que não estava funcionando, né? Então, esse é o número 1. Agora, o que ninguém reportou, o que ninguém falou, e aqui é a dica para todos os ouvintes, ou não sei, os podcasters e tudo mais, quem está nos assistindo, né? O que ninguém falou, que é o que é realmente importante, não foi esse hype de, perdeu o dinheiro, não. Algumas empresas muito famosas, aquelas 5 big, como é que chama? Big Techs. Não, das consultorias e tudo mais. O que aconteceu? Olha só. Sabendo disso, as empresas voltaram para essas que fazem esse tipo de serviço e falaram o seguinte, meu amigo, vamos combinar um negócio? Eu sei que você está usando IA e o preço que você está me cobrando está muito acima
do que você pode fazer. Eu não aceito esse preço. Nós sabemos que você usa IA. Nossa. Então eles começaram a falar o seguinte, cara, você está usando IA. E olha, essas consultorias voltaram falando, não, você não está entendendo, nós temos gente por trás e não sei o que e tal. E a resposta, um exemplo, foi a Thomson Reuters. Ele falou o seguinte, entendi, mas se você não mudar o preço desse, eu sei que esse número está inflado, você está usando IA. E se você não fizer isso, eu vou para outro. Mesmo com todos os seus warnings aí, não sei o quê. Então o que aconteceu? Teve um contrato que baixou acho que 14%. Então você imagina o seguinte, para esse mercado, o que esse hype causou é que agora eles voltam e falam o seguinte, vamos renegociar o contrato. Então ela afeta em outro nível que as pessoas não estão prestando atenção. Então agora você pode usar IA para baixar o seu preço do contrato, que você chega para o seu fornecedor e fala assim, cara, eu sei que você está usando IA. Esse número não é. Você percebe o impacto que ninguém prestou atenção A e análise eles desse contrato é. tiveram que baixar o preço, porque o cara chegou e falou assim: não, eu entendo que é AI, que tem risco e tal, mas esse preço aqui, eu não aceito mais esse preço, e elas baixaram o preço. Então, assim, os impactos eles são muito mais. No background é muito mais profundo do que as pessoas imaginam ou que elas ficam sabendo. O que fica no hype é: olha, ele faz isso, ele faz aquilo, é o robozinho, é não sei o que lá. Mas, cara, isso está tendo um impacto enorme nos negócios e na forma como você está tratando esses negócios, tá? Pegando até um gancho disso que você falou, a gente sabe que quando a gente fala de IA, a gente sempre está falando do usuário imputando alguma pergunta e recebendo alguma resposta. Só que alguém precisa treinar isso. Quando a gente fala de treinamento de IA, várias empresas ficam com receio, não, eu não uso seus dados, eu não treino. Mas existe sim o treinamento oficial. A gente pode chamar a nossa IA, chamar o nosso agente, e toda vez que você cria o seu agente, você está treinando ele para isso. Eu sei que a IA da Zoom, ela está dentro de todo o ecossistema da Zoom ali. Está dentro da parte da telefonia, está dentro da parte de contact center. Tirando o meeting, que é o trivial, que a gente brinca ali, que Pão de queijo. É o, o pãozinho de o pão de queijo. queijo, como você gosta de dizer, É. que o mercado hoje já está fazendo também. Isso é curioso. A Zoom lança uma aplicação, ela vem sendo pioneira naquilo dali, tal, e o Gartner, que não deixa a gente mentir, e vários outros estudos. E o pessoal vem sempre atrás, fazendo alguma coisa disso, parecida com isso. Olhando um pouco ali para um outro serviço que a Zoom tem, que é o Accelerator, o Revenue Accelerator, eu acho essa solução incrível ali, o fato da gente poder é, treinar e dar essas inputs de coisas que a gente quer receber de volta. Pode parecer só como um simples coach, mas o fato dele conseguir fazer análise de sentimento, buscar essas palavras e fazer também essas análises de documentações, eu acho isso incrível. Você consegue falar um pouquinho dessa Sim, claro. aplicação aí para gente, Claro, desse e serviço? esse é uma outra linha, né? Ou mais uma oferta que a gente tem, né? A propósito, a gente tem várias, né? Não vou ficar aqui falando de todas, mas o accelerator, né? O acelerador, né? É justamente uma IA que ela é voltada para esse tipo de para várias coisas, mas essa também especificamente para a aceleração de revenue, né? Uhum. Então, essa é a ideia, né? Uma inteligência artificial que vai subir o seu revenue dentro da empresa e tudo mais. E ela faz esse coaching, entre outras coisas, ela faz esse coaching, né, de tipo, como é que foi uma conversa, como é que está indo, como é que está sendo direcionada, né? Inclusive ela dá inputs para você. Então, assim, ela é um agente mais especializado ainda e mais focado em, não, eu não quero só dar uma assistência em geral aqui, não, 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 vamos ser bem específicos, né? E é interessante que ela treina né, essa parte. Bom, primeiro, a Zoom usa o approach que a gente chama de federado, né? Então a gente não treina não treina com dados de clientes, Sim. enfim, é um negócio que, né, dá um nível de segurança muito maior do que assim, em outras soluções aí, né, o nosso approach ele é um approach bem mais consciente com relação a esse tipo de prioridade, privacidade de dados e tudo mais. Então, esse é um ponto. E ela faz esse tipo de coisa, né? Então, assim, né, depois quem se interessar, existem outras soluções, a gente tem vários tipos, né? Por isso que a gente está colocando dentro da comunicação unificada, a gente está trazendo, a gente está enxertando, enchendo de inteligência artificial aquilo que já existia.
Então, nas empresas, e por isso que essa inteligência, todas são, mas essa é específica, eu acho super interessante, a inovação e os insights, eles acontecem dentro da comunicação entre as pessoas, dentro e fora da empresa. Onde é que eu capturo inovação? Não é num chart só, é no meio da conversa, é no meio do. E esse cara ele entra bem ali, ele tá no coração da conversa escutando. Você quer ver um exemplo maluco que eu falei assim? Não acredito. A pessoa responsável por esse produto dentro da Zoom, e aí, atenção, diretores de RH, né? Você vai ficar também empolgado como eu fiquei. Um dos problemas que as empresas hoje têm é como é que eu faço a geração X com a Y, com a Z, conviver tudo no mesmo ambiente? Isso é um desafio. Muito. Quem é de RH sabe, né? Sabe que as pessoas têm gostos diferentes, tem não sei o quê. Cara, é diferente. Então, olha só, essa aplicação eu achei legal, né? Talvez pela minha ignorância em RH, de repente alguém está assistindo e fala, ah, eu já sabia disso. Eu não sabia, eu achei brilhante, que é o seguinte, essa pessoa chegou para a gente e falou assim, cara, eu trabalho com geração X, com a geração Z, essas pessoas são diferentes. E elas gostam de coisas diferentes e eu tenho que falar com elas de forma diferente. Eu, como líder, eu tenho que fazer. Não é todo mundo igual, mas cada um tem a sua forma de trabalhar. O que ela faz? Ela vai nessa inteligência artificial e fala: esse cara aqui é geração Z. Então ela tem lá as características e ela fala o seguinte: eu acho que a geração Z, ou alguém fala para ela, ou ele como RH, essa pessoa gosta de gratificação instantânea. Não venha falar para essa pessoa que ela fez um ótimo trabalho no fim do ano ou no fim do mês. Isso não cola para ela. Ela quer um reconhecimento instantâneo. Então, o que ela faz? Ela está na mesa dela, a IA fala assim, ó, o Humberto da geração Z, X, sei lá qual que é, não, X não, né? A Y e tudo mais, ele acabou de receber um obrigado porque ela pegou um padrão falando o seguinte, cara, gostei do que você falou, adorei, muito obrigado, viu? Ou não sei o quê. Na hora ela pega isso, ela entende que isso foi um cumprimento, manda para a gerente, ela levanta da mesa, vai lá dar um tapinha nas costas do cara, falando: aê, garoto, gostei de você, e não sei o quê, você fez um negócio legal. Isso engaja o cara. A IA ajuda ela a engajar a pessoa. E o inverso é verdade. O Ela que é o faz um inverso? input para o gestor, que Na legal, hora. que E ela legal. vai lá e faz. E o inverso é verdade no sentido de, vamos supor que eu sou o geração X e eu tenho uma forma de trabalhar diferente. E no meio da nossa conversa eu falo assim para você, cara, não tenho nem ideia do que é isso aí, vou pesquisar depois para você e tal, tudo bem. Ela recebe também um input falando, o Humberto não soube responder essa pergunta. Sugestões de coisas para você falar com ele, inclusive com um artigo que ele não sabia. Aí Uau. essa pessoa fala, Humberto, não sei se você já teve essa pergunta, mas olha que artigo interessante eu achei sobre isso. E sutilmente treina esse cara e manda esse cara, sem chegar e falar, você não sabia da pergunta, está aqui a resposta. Então ela fica por detrás vendo a personalidade de cada um e dando os inputs de como você trabalha. Com isso ela consegue engajar todo mundo no mesmo, ela trata todo mundo como cada um precisa ser tratado. Isso é só um pequeno exemplo. Cara, tem tantos que eu ficaria o dia inteiro aqui falando. Que interessante. Então, os diretores de RH sabem disso, porque o hype, de novo, fica no, olha, não sei o que, fez lá o patinho, Faz uma imagem para mim. faz um negócio muito mais superficial, que é impactante, do que aquilo que as pessoas podem usar na prática. Tá? Então, esse é outro desafio. Tá? As equipes, eu acho, que estão investindo, que estão todas as empresas hoje em dia em inteligência artificial, eles têm que trazer todo mundo. Não é só o cara que trabalha com codificação, não é só o cara. Ela impacta todo mundo. E o cara de RH tem que saber disso. O cara de marketing tem que saber disso. Senão você vai criar os silos. Precisa ter Né? essa integração, essa comunicação entre as áreas, até porque são experiências diferentes, né? Você Sim. pega as diferenças de gerações ali, ele continua dentro do mercado de trabalho, porque ele tem muito a contribuir também. Então, a força que está chegando agora, ela também tem muito a contribuir. Mas o que você falou é interessante porque às vezes existe a dificuldade de comunicação entre elas, né? Uhum. Às vezes Sim. eu acho isso interessante até. Ah, só um detalhe, desculpa te interromper. Claro. Isso baixa o turnover. Baixou o turnover. Quando as Sim. pessoas começam a aplicar esse tipo de coisa, o turnover diminui Eu drasticamente. imagino, eu imagino porque você não está deixando desconfortável
a pessoa que tem mais experiência, porque o jovem chegou com uma outra visão, com uma outra coisa. Você está fazendo Exato. eles conversarem em uma linguagem próxima ali, Uhum. ou tendo conhecimento de coisas que, se não fosse essa a solução, teria criado os silos, como você falou. Cada um estaria dentro da sua bolha, não estariam conversando e interagindo, enfim, entre si ali. Isso é interessante, até de uma coisa que você usou uma palavra que eu achei interessante, que é a análise de sentimento. É, olhando lá atrás, no iniciozinho da Zoom ali, a Zoom tinha a gente até brincava, né? Ela tinha a sua mandala ali, era a sua roda de produtos ali, e ela vai mudando ali de tempos em tempos, e a gente tira o pãozinho de queijo, como você costuma brincar ali, ela mantém isso ali, e de repente a IA, olhando, acho que na terceira ou quarta geração dessa mesma mandala, você olhava que teve um produto com o IA ali, que era a Key for Sales. Aí você via que a IA estava ali, depois ela entrou dentro, depois ela passou a integrar o Contact Center, e depois você vê que mudou. Hoje o desenho, a gente vê a IA e todos os produtos dentro da Isso. IA. Isso mudou muito ali. Eu queria que você falasse um pouco disso para a gente. Você tem essa visão melhor que a gente ali. Você está respirando isso o dia todo ali. É, a parte do contact center, olhando para o contact center, que foi o segundo produto que eu vi, posso estar enganado com isso, mas o segundo produto que eu vi que a Zoom colocou o contact center, e do contact center ela abriu para todos os produtos que tinha na Zoom ali, essa questão da análise do sentimento. Eu vi um exemplo outro dia de que ele conseguia fazer análise até das mensagens que eu deixava dentro do meu Zoom Phone, da, fazia a transcrição e priorizar uma urgência. Olha, essa mensagem aqui é urgente, você vê primeiro que é essa, dentro da sua caixa postal. Olhar a análise de sentimento dentro do contact center, dentro da espera do cliente ali, Uhum. que você pode falar um pouquinho como a IA entrou no contact center. Rapaz! Provavelmente, na visão que eu tenho, contact center é aquele negócio meio quadradinho ali, atendeu, coloca para uma fila. Uhum. Atendeu, coloca para uma fila. Agora ele consegue, dentro dessa comunicação unificada, ela consegue já priorizar e já dar os insights necessários para quem Isso, está atendendo. exato. Fala um É. pouco disso aí para a gente, Então, por favor. quando ela estrategicamente começa a colocar IA em tudo, né, o negócio transbordou para todos os produtos, mas o Contact Center da Zoom ele é um exemplo bem legal disso. Por quê? Porque você tem, então, a inteligência artificial que vai desde a entender o sentimento, a conversa em tempo real do cliente ou do usuário que está do outro lado, né? Se ele está feliz, se ele está contente, se ele não está, não importa o meio, né? Se é via vídeo, se é via chat e tudo mais, e ela já vai fazendo aquelas recomendações, né? Ó, o cara está descontente com isso, fale assim, fale assado, não sei o quê, paraná, paraná. Inclusive, porque agora com a agentificação, né? Sim, Você tem até condições de disparar outras ações, sabe, proativamente chama o especialista, chama o supervisor, chama... Então, a ideia é que você vai dar cada vez mais um tratamento super personalizado e muito mais eficiente, porque você está usando a inteligência artificial não só ali na frente do agente, mas ela está também ali, né, do agente que está atendendo, mas também olhando todas as bases de dados, os sentimentos, e aí que entra, né, o fato de você estar na comunicação unificada, todas as conversas sim, anteriores com essa pessoa e tudo mais. Ou imagina que agora tem um outro cara, um exemplo legal que a gente tem. Imagina numa empresa onde eu estou aqui falando e você está falando para mim, olha, está acontecendo um problema assim assado, não sei o que, tarará, tarará. Uma possibilidade de você falar o seguinte, olha, tem mais 3 atendentes também com o mesmo problema, com outras regiões e tudo mais. Envolve o pessoal de produto porque significa que está dando um problema, o cara tirou da prateleira um negócio que... Um exemplo. Então, assim, não dá mais para voltar para trás e não ter a IA, por exemplo, aí dentro lá na parte do contact center. E a Zoom Quando, faz muito bem esse quando eu falo negócio do, de quando eu colocar. falo do contact center, eu tenho ideia daquele contact center quadradinho, em que o pessoal só atende e desliga, e como é que você analisa o que um atendente fez, e esse atendimento que ele fez ali no contact center foi diferente do outro colega de trabalho dele do lado, foi diferente de uma outra posição, um contact center que não está dentro do mesmo espaço.
E você tem que ter um gestor o tempo todo alinhando a conversa, o que todo mundo tem que falar, quais são os discursos. E é essa a minha cabeça do contact center ali, quando eu olhava para o passado, eu falei, cara, meu contact center é isso, é quadradinho. Tem como melhorar isso? E a Ixi, gente vê que bastante. hoje é possível você dar a carga de base de dados para fazer com que o discurso de todos os atendentes sejam iguais, baseado em um único discurso. Então você já evitou, acho que você já reduziu um custo ali, que teve essas reuniões Sim, diárias ali. tem Eu tinha que, projetos. diariamente, tinha que ser treinado pelo meu supervisor para que o discurso de Não, isso todo é mundo fosse passado. igual. Não, isso aí já era. E isso Já é era. Não, interessantíssimo, né? Você já. poder botar a base de dados, deixar com que com a pergunta do cliente ali, da pessoa que está sendo usuário ali, ele já entregue um input para o profissional, não porque ele sabe que é Humberto, e sim pelo início do seu problema. Sim, E sim. isso eu Não, acho. isso já é uma tecnologia que não vou dizer que é velha, mas assim, já estão, muitas empresas já estão aplicando. O que a Zoom faz, que é muito interessante, como eu já falei, ela acaba reunindo Uhum, todas essas coisas. E também, cara, falando especificamente do Contact Center, é que eu desconheço, mas pode ser que eu esteja errado, mas assim, eu desconheço qualquer outra solução dessa que tenha nascido completa, do tipo, já tem áudio, vídeo, chat e tudo incluso, né? Então, por que eu falo isso? Nativamente, o cara clica um botão, ele faz um upload, né, um upgrade para uma conversa de vídeo. O que está acontecendo no mundo hoje? Especialmente com essa geração nova, quanto tempo você acha que o telefone vai continuar sendo a principal forma de eu me comunicar com alguém? sim. Se eu tiver a oportunidade de clicar e quero ver o rosto da pessoa, né? E a gente já está com isso preparado, já está pronto, né? Ironicamente, é muito rápido até você fazer isso, mas se o cara falar, eu quero 100% um call center de vídeo, você faz em sei lá, em 1 a 2 horas está pronto, você não precisa mais. Mas, Porque você está Humberto, usando a infraestrutura IP, né? Humberto, isso hoje, mas eu confesso para você que eu já visitei clientes nossos, canais, na verdade, nossos, que têm essa dificuldade com o contact center, porque o contact center ele é completamente analógico. Ele não consegue pegar este contact center, esse formato de contact center, e transformar ele em algo com IA. Ele vai aplicar hoje uma solução externa dele para fazer análise do que foi digitado, Que é do que foi. isso? Eu entendo que essa é a diferença, né? Sim, tá tudo ali no sentido de que você não precisa buscar nada externo, tal. Essa é uma dos pontos interessantes. E é isso que muita empresa está cometendo muitos erros agora, porque ele acha o seguinte: eu já vi CIO falando isso. O que, que é o melhor do sei que lá? Então é esse que eu quero. O que, que é o melhor? Não sei o quê. Aí no final ele pegou o melhor de tudo, mas ele tem uma colcha de retalhos ali Que que não se era conversa. desnecessária, né? Então, com um clique você fala, não, não quero mais falar com telefone nem chat, vamos fazer um upgrade para vídeo, por exemplo, e você faz, né? Estatísticas que a gente está vendo. O que acontece quando você muda um atendimento de voz para vídeo? Cara, tudo. Inclusive, pasme, o turnover do pessoal que fica no call center. Ele cai absurdamente. Eu não sabia disso. Porque o que acontece? Se eu estou muito descontente com você, e eu estou falando no telefone, é uma coisa. Quando você liga a câmera e eu vejo o rosto da pessoa, muda completamente. O cara não é mais agressivo. Isso é um exemplo só. Hum, Né? Eu estou vendo agora o rosto. Aí eu falo, então, cara, eu estava antes xingando a sua mãe. Agora eu falo, cara, então, estou com esse problema. Muda completamente. E pro lado do agente também, porque agora eu estou falando. tá humanizando o Você atendimento. humaniza. Então, o que, que acontece? Eu, não é a empresa falando eu acho que no futuro, quando cada vez mais essas tecnologias de vídeo, banda e tudo mais fiquem mais baratas, todo mundo vai querer fazer via vídeo. Sabe, assim, a grande maioria fala assim, deixa eu ver, deixa eu falar com a pessoa, deixa eu interagir e tal. Bom, enfim, é a minha opinião. Até porque você teclar um número, teclar outro número, talvez você não tenha a opção que eu quero. Sim, Eu quero essa solução aqui, mas não tem. Ah, se eu falar por vídeo, se eu tiver a opção de falar por vídeo, eu vou preferir, porque eu consigo explicar. Se a pessoa não entendeu, eu consigo explicar novamente, diferente de você teclar uma opção ou até mesmo você tentar falar com o sim, atendente que ele sim. às vezes não está
olhando para você, não está olhando para a tela, ele não está te dando a devida atenção, porque ele está digitando, ele está fazendo uma outra Exato. coisa. Não, Então, quando eu e a faço por diferença, vídeo, cara, a diferença, caramba, ela começa até antes de você ver o agente. O nosso agente de voz, né, que a gente chama do Voice Agent, né, que a gente tem parceria enfim, com outras empresas para fazer a voz e tudo mais, né, os melhores do mercado e tudo mais. Então, ele é tão, assim, autêntico que antes de eu chegar num agente, eu converso com ele para ver se ele pode resolver minha dúvida e tal. Mas tem hora que você não tem a mínima ideia que você está falando com uma inteligência artificial, né? Por quê? Porque ele é tão humano, né? Você, obviamente, você determina como você quer, que ele até fala assim, posso te ajudar, mas num tom e numa velocidade que você não consegue identificar, que é óbvio, você identifica que é um agente, mas, cara, ele acessa o que precisa de acessar, ele resolve os seus problemas, ele tira a dúvida. Eu fiz um teste do tipo, fiz um upload do manual e eu liguei e falei, não sei fazer isso. Ela falou, então, vamos lá, vou te ajudar. Inclusive com tons de gracinha, não tem problema, vamos lá. Abre na página tal e faz coisa. Quando estiver pronto, me avisa. Tá bom, tá pronto. Próximo passo. E eu, já, ó, deu já está problema. pronto, né? Deu problema. Então volta e faz. Cara, e ainda não cheguei no agente do call center. Eu estou falando com uma IA que está ali. Pode ser de voz, pode ser de chat e tudo mais. Mas o que impressiona, porque isso aí já tem há anos, aí, os robôs da vida e tal. O que impressiona é a inteligência e a forma como ela está. Assim, cara, se ninguém te avisar que é um ser humano ali, que não é um ser humano, É, você não sabe. É isso que está ficando cada vez mais comum. Vai ficar lugar comum aí em todos. Quem não tiver, é que nem a história do, como é que chama? O home banking, a aplicação do banco. sim. No começo, eu lembro, como eu falei, eu sou velho. No começo, você olhava meio assim, aplicação do banco? Como assim? Do celular? O pessoal ficava meio assim. Inverteu. Então, assim, como assim? Se o banco não tem o app por celular, você está fora. Né? E a Eu mesma não coisa está vou ao acontecendo banco, assim. né? A diferença é que a Zoom foi lá, ela já estava na frente, tipo assim, tá aqui, ó, um framework com inteligência artificial, qualquer canal. Rede social, eu falo com você. Telefone, eu falo. Chat, vídeo, não importa, né? Tudo nativo. Eu vi um pouco dessa unificação que você está comentando, e o que eu achei curioso é o fato, eu achei curioso, não achei isso incrível, o fato de você ter que pôr o limite nela, de tão incrível que ela tá, É, para se passar como humano não para se passar como humano, mas conseguir responder com uma curiosidade tão incrível e com a naturalidade que você pode selecionar ali como você quer que ele fique tão natural, que eu percebi que a gente tem que dizer para ela em que ponto ela tem que parar. Falei assim, não, olha, se chegar nesse ponto, se ele falou, eu tô falando com um humano, eu falei assim, não. Você tem que limitar, porque senão ele vai o que a gente chama continuar sendo natural como humano, né? guardrails, né? Que ele fala assim, né, que são Isso. os limites. Quais são os Então, assim, ó, você só limites? pode vir até aqui. Depois disso, se chegar num tal ponto, você vai falar que vai transferir isso para um agente e tal. Já eu diria que já é um standard hoje, né? Se a sua inteligência artificial não tem isso, É, cuidado. Tem que ter. isso é muito legal. É, As pessoas estão muito focadas em ensinar e tudo mais para tentar fazer com que ele fique muito natural. E eu vi que a Zoom tem essa questão de fazer essa questão do guarda-rail, sim, porque o natural já é o básico é o já é o básico. básico É o dentro da Zoom. básico. Isso é muito legal. Então, não, o que é legal é, tudo isso que nós estamos falando aqui, você simplesmente escreve um texto. Eu quero que você faça assim, eu quero que você faça assado. Não sei se já viu alguma demo, mas basicamente você descreve. É um texto que você escreve. Seu nome é tal, você serve para isso, você faz aquilo, não sei o quê, taran, taran, você não pode fazer, taran, pum, enter. Ou a gente está pronto e começa a interagir com as pessoas. Então, assim, cara, isso muda muito a forma como a gente está vendo o relacionamento do cliente, do fornecedor e tudo mais. Então, realmente, eu diria que o contact center, acho que vai até mudar de nome, porque está evoluindo tanto que assim, é muito mais, né? É um negócio muito mais. Por isso que as pessoas estão chamando de customer experience, porque ele Certo. vai muito além, não é um contact center, call center, nada disso, é um negócio que vai além. Né? E não tem só essa visão da IA de quem está
respondendo e usando no dia a dia ali, né? Eu vi que a Zoom também tem uma solução chamada Frontline, que consegue ir lá na ponta, pegar a pessoa Isso que não tem tanta é, proximidade, até a pessoa que é, não tem tanta proximidade com a tecnologia, sim. ela consegue falar um pouco. Sim, ó, esse aí também é um outro ponto. A gente falou do que a mídia fala e do que não fala, né? E esse é um outro ponto também que faz parte do, não vou chamar de hype, mas assim, todo mundo fica falando, por algum motivo, as pessoas entendem, as empresas entendem que, ok, quando a gente fala de inteligência artificial, então eu estou falando para o meu knowledge worker, para Sim, o cara do escritório, para o cara do, né? E nada está mais longe da verdade, porque do ponto de vista da Zoom, você tem que universalizar esse tipo de ferramenta, né? Então, o frontline worker, ele permite você dar inteligência artificial para o cara que não tem uma mesa, uma cadeira, porque ele trabalha na linha de frente. Ele trabalha, sei lá, ele trabalha num balcão, ele trabalha no supermercado, ele trabalha dirigindo um carro, ele trabalha no hospital lá, como enfermeiro, alguma coisa assim. Mas quem disse que essa pessoa não precisa de inteligência artificial, né? E essa pessoa já tem um negócio que todo mundo tem, ele já tem o celular. Então, uma das vantagens ou das apostas que a gente faz é, olha, se você tem um celular, eu vou te dar inteligência artificial dentro desse celular no contexto da sua empresa. Né? O exemplo que eu mais gosto de usar é, você chegou para mim e fez uma pergunta sobre um produto que eu não sei, eu simplesmente chamo o AI Companion dentro desse frontline que a gente chama, faço a pergunta e ele me responde ali na hora, né? Ou então se eu estou no hospital e esse cara aqui pode tomar tal remédio, não sei o que lá, eu não sei, peraí, deixa eu ver, né? Posso perguntar, posso falar tal. Com o celular, ele não precisa de e-mail, ele não precisa de nada disso. No entanto, ele tem uma IA controlada, auditada, que está fazendo aqueles feedbacks que a gente falou no começo, na sim, conversa para os sistemas que ele realmente precisa e tudo mais. Mas agora você pôs IA na ponta, né? Vou chamar a última milha, né? Lembra de família, Telco, né? A correto. última milha de IA tá ali e o cara está sendo extremamente eficiente. Não importa, o cara é um motorista de caminhão, ele tem ali a informação porque ele precisa. Então, assim, é um produto moldado para o cara de frente. Então, esse é um outro erro. IA é para o funcionário que trabalha É um, é no um, escritório. parece que era um mercado que as pessoas não estavam olhando, né? Estavam olhando só para quem está dentro do escritório, só para Isso. quem tem acesso à tecnologia, quem já está ambientado. Porque a nossa primeira conversa foi, a primeira pergunta que a gente foi falando ali foi sobre inteligência artificial, como é que a gente está vendo o mercado. E o mercado aponta para isso, né? Ele meio que eu não tinha visto nem eu particularmente nunca pensei, nunca parei para pensar sobre esse time da linha de frente. Falei assim, olha, esse time da linha de frente ele é assim, é o trabalho dele, isso E, aqui não tem como melhorar. e mundialmente, 80% da força global de trabalho é linha de frente. Ou seja, no mundo inteiro, de cada 10 funcionários, 8 trabalham na linha de frente. Que incrível. Atendimento, no supermercado, não sei o que. Não. Por que deixar esses caras de fora? Né? Tipo assim, é a universalização no sentido de não precisa ser um expert. Não, você vai entregar para ele um negócio que ele vai simplesmente falar, linguagem natural, como é que eu faço isso, como é que faz aquilo, não sei o que. Simples assim. Né? Conversando com a equipe. Sabe? Nada contra o WhatsApp, mas hoje, naturalmente, dependendo da empresa, eles acabam usando o WhatsApp como essa ferramenta de comunicar, de trocar uma informação, etc, etc. Tudo isso se perde. Você não tem mais Sim. controle em cima, né? Então, essa foi a proposta do Frontline, E né? até nessa comunicação que a gente fala que é a informal corporativa, né? Não É, tem como ter um informal corporativo, porque por mais que ele esteja utilizando uma solução, o- os devices da empresa, ele esteja utilizando o WhatsApp Business, esteja utilizando o celular corporativo, ainda assim é uma conversa informal, porque ninguém consegue gerir essa conversa, você ninguém não consegue consegue. armazenar, ninguém consegue determinar tarefas que tem que acontecer Exato. ali. E para a linha de frente, ele não precisa ir conversar, pedir autorização para alguém para poder usar aquilo ali. É, Se ele falar uma palavra errada dentro do WhatsApp, foi.
E É. se ele tiver uma Não, e posição que imagina dependa que essa palavra é, tenha um peso, tenha uma importância, ele não não tem tem ideia. controle nenhum, não tem É. monitoração. Não, A e gestão não imagina sabe nem aonde atuar isso. para tentar ajudar E a você pessoa a imagina o corrigir aquilo. seguinte: quem é o gestor que não gostaria de receber o seguinte? Hoje, assim, olha, que não é impossível hoje você fazer isso, que é o seguinte: tá todo mundo, o time usa o WhatsApp e tudo mais. Ele recebeu um insight falando assim: olha, as pessoas estão com muitas dúvidas nesse produto ou nesse serviço, ou tem gente reclamando e não sei o que. Você não tem isso, você perdeu completamente, né? A ideia do linha de frente é você vai fazer isso dentro do ambiente, usando o celular, do jeito que o cara sabe usar, mas agora você tem todos esses insights, inclusive para proativamente treinar, proativamente resolver um problema. Enfim, vai chegar um ponto de novo que quem não tiver esse tipo de approach, de solução, vai ficar para E trás, até né? falando dessa solução específica, que eu achei curioso, e foi num bate-papo com você que eu fui entender. é, o aplicativo ele muda completamente, né? Ele tira qualquer possibilidade de distração e entrega para ele ali as tarefas que ele tem que fazer, né? Sim, Ele inclusive reduz com gel, com geolocalização. só Exatamente. deixa funcionar, ele funciona de uma maneira específica dentro de uma área, dentro de uma networking, enfim. Dentro de uma É, porque eu, dentro de uma localidade, tem uma porque eu posso, geolocalização. porque eu posso falar o seguinte, olha, dessa área, fora dessa região, tal, eu posso colocar travas e tudo Que mais. legal. Enfim, tem um monte de coisas aí É, que dá para fazer. eu vi um exemplo sobre troca de turnos, sobre dentro de hospital, em que o supervisor só vai aprovar aquilo dali, mas o time que está na linha de frente, ele tem liberdade para atuar, ele continua conversando com o time, ele também consegue fazer não só por chat, ele consegue fazer por voz. Às vezes ele tá, você usou o exemplo de dirigindo, esse cara não consegue parar para escrever alguma coisa, então ele também tem que ter uma solução e não vai deixar isso dentro das comunicações que a gente tem. Ele consegue Exato. apertar um botão e fazer essa comunicação. Isso, tá. Que tem push to talk, tem. Isso aí que você falou resolve um problemaço, né? Que é o seguinte: nós trabalhamos na linha de frente, qualquer que seja, né? E fala assim, cara, sábado eu não posso. Baixar, você pode? Você pode. Eu falei, tá bom, vamos falar com o supervisor para trocar. Não, se eu mando para você, se você pode, a gente troca de turno, aparece para ele, ok. Você poupou um tempo enorme ali e a operação não para, porque você combinou entre outros, assim, cara, como briga, né? Eu vou ficar doente sábado. Sim. Você pode cobrir o turno para mim e tal. Tá bom, beleza. Aparece já a grade prontinha para o supervisor, E para eu atender achei a diferença. interessante em relação às atividades, né? Tipo assim, se eu não conseguir cumprir todas as atividades, eu posso só Uma das alinhar a pessoa que opções, está trocando de turno comigo consegue continuar a sim. atividade da onde Então, parou. assim, o que está por trás disso tudo é o fato da gente estar colocando a IA dentro de uma situação real. Não é aquele negócio, olha que lindo, não sei o que. Não, não, não. Dentro que é esse o grande desafio hoje das O empresas. YouCast real, né? Você pegar assim, o que que é o caso real e como é que você vai resolver isso? E não simplesmente joga um negócio aí que agora vai funcionar, vai ser uma mágica e porque você está usando IA, vai. Não sei se você viu, teve uma pesquisa uns meses atrás aí, não vou falar o nome, grandes corporações, né? Uma grande corporação, e quem fez foi a Harvard, junto com a B. Bom, enfim. O que que acontece quando você começa a implementar a IA nas empresas? Né? Eles chamam de cratera das 3 semanas, que é o seguinte, vem o pessoal, e aí botaram essa bomba na mão de TI, né? Que TI tá, não vou dizer sobrecarregada, mas não é justo algumas coisas que acontecem com TI, especialmente com a área de inteligência artificial, que é o seguinte, tá bom, vamos ao TI, treina o pessoal, né? O que que acontece? Os números mostraram que 3 semanas depois que deram a ferramenta, começa a ter uma decepção e o povo começa a largar o uso. Então ele começa naquele negócio, começa a usar e não sei o que lá, daí a pouco cai a adoção, cai a forma como as pessoas estão A trabalhando, aderência. que não está funcionando muito bem, às vezes o cara tem um medo, não está resolvendo o que ele realmente quer, né? Esse que é o grande problema. O que está, na minha opinião, está impactando o mercado, fazendo esse barulho, etc, etc, mas quando você vai na prática, o negócio não está bem assim. É porque a mensagem que está chegando, chega que é um negócio maravilhoso,
Mas tem uma forma de você fazer isso que as empresas, as pessoas, tudo mais não estão fazendo. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui. Estou super simplificando, mas só para você entender. Já ouviu falar em treinamento que você fala assim, nível 100, nível 200, nível 300, Uhum. né? Então, o nível 100 é a introdução, basicão, o 200 é o intermediário, o 300 ou 400 é o super, né? O que está acontecendo hoje? E é isso que chega no ouvido do povo. Nossa, por que não funciona aqui? Está funcionando em todo lugar. Não. Ele está funcionando para o 100 e para o 300 e 400. O que é o 300 e 400? É o analista, o desenvolvedor, que trabalha, que mexe com API e tudo mais. Esse cara está resolvido. Ele sabe usar muito bem a IA, ele sabe trabalhar com vários IAs e tudo mais, etc, etc. Ele faz o trabalho dele muito melhor do que ele fazia antes. Beleza, esse está resolvendo. O nível 100 está resolvendo. O que é o nível 100? O nível 100 é o cara que precisa para... Faz um resuminho da minha reunião. Cria uma foto para mim assim, assim, assado. Também resolveu. Só o que acontece? O nível 200 representa 80% da organização, que são os caras que mais precisam da inteligência artificial resolvendo os problemas deles, porque é isso que vai trazer agilidade, economia para a empresa e tal. E são esses caras que estão se decepcionando. São esses caras que estão falando assim, putz, e aí você se sente até mal, né? Pô, tá todo mundo falando que funciona e não sei o quê, mas não funciona para mim. Não é só para você, para um monte de gente que está nessa faixa intermediária. Você não quer um negócio tão simples e também você não está desenvolvendo API nem código. Você está aqui no meio, que é a grande maioria das empresas. Aí por que eu falo que a pressão na TI é a TI vai dar um curso, a TI, o que quer que seja um curso de inteligência artificial. É assim que você usa, é assim que não sei o que, não sei o que lá. Não. Isso não funciona. Aí eu trago agora uma proposição para você pensar. Que muitas pessoas aí que eu acompanho, que eu sigo e tudo mais, estão falando o seguinte, e de novo, né? RH. Você sabia que é um problema mais para RH do que para TI? Primeira vez que me falaram isso, eu falei assim, cara, A utilização da inteligência sim, senhor. artificial. Exato. Não é você chegar e jogar assim, olha que ferramenta linda. É a mesma coisa de eu chegar para você e falar o seguinte: tá aqui, ó, um martelo e uma picareta. Faça uma obra de arte numa estátua. A Tá? ferramenta está ali, mas eu não sei Não, utilizar. exatamente. Então, o que que acontece? Que por isso que tem gente que fala o seguinte, cara, na empresa não é a TI pode dar, a média de treinamento de TI que as pessoas dão nas empresas, média, é 6 horas. 6 horas de treinamento, o cara sair usando o mínimo lá, começando a utilizar. Né? Bom, o que acontece nessa brincadeira? Por que não está... Por isso que você tem a cratera das 3 semanas. Depois de 3 semanas, o cara se tem uma desilusão. Não era bem aquilo, ele não sabe usar, e não sei o que lá, e a vida segue e ele não consegue usar como deveria para trazer toda aquela otimização e realmente fazer dinheiro ali no negócio de cortar custo, cortar tempo, cortar uma série de coisas. Por que isso? Agora, você, como tem mais ou menos a minha idade, e esse exemplo eu acho sensacional, eu acho que dá para as pessoas entenderem. O seguinte, lembra do estagiário? Uhum, Quando te davam um estagiário. uhum. Em algum momento na sua vida, você vê alguém chegar para um estagiário e falar assim: estagiário, tô essa RFP, responda para mim. E vai embora e volta daqui 2 horas ou uma semana e fala, tá bom, obrigado. E você já fez isso na sua vida? Não Olha, precisa parar para pensar. Você não fez isso. olha, Ninguém eu, faz eu, isso. eu nunca fiz isso. Ninguém Eu faz. nunca fiz isso, até por causa do estigma que a gente cria em cima do estagiário. Que é injusto. Se eu... Eu trabalhei numa empresa que, tipo, estagiário era um negócio espetacular. Mas, enfim. Legal. Nossa, a gente brincava e falava que era movida a estagiário, porque eles são extremamente competentes em fazer os negócios acontecerem. Mas o ponto nem é esse. O ponto, cara, é o seguinte: assim como na vida real você não faz isso, ensinaram para as pessoas fazer isso com a IA. Então imagina que a IA é um aprendiz extremamente competente e aí as pessoas começam a jogar algumas tarefas e coisas para ela como se fosse isso. Tô aí, resolve e me traz. Quando, na verdade, o que você faz na vida real? Existem seis passos que você faz, que você tem que fazer com qualquer ferramenta de IA. Estou falando desses 80% que são esses caras que vão trazer lucro para a empresa quando eles aprenderem a fazer isso.
que é o seguinte. Primeiro, se você chamasse o estagiário, você dava o contexto. Muito bem dado. Olha, isso aqui é uma RFP para fazer alguma coisa. Etc. Você dá primeiro o contexto. Beleza? Até por causa dos receios que a gente tem também. Depois, cara, que você fez essa parte de contexto e tudo mais, você aprendeu na prática ou com curso, sei lá o quê, um pouquinho de gerência de projetos, onde você divide tarefas. Se tem mais que uma pessoa, você divide essas tarefas para, tipo assim, não é tudo de uma vez. Você sabe fazer isso de forma intuitiva. Com a IA é a mesma coisa, o contexto e você tem que não existe prompt mágico. As pessoas falam assim, não, se você tiver um prompt legal, não é o prompt. Não tem nada a ver. Prompt é uma ferramenta que ó, você tem que dominar e tudo mais, mas não é o prompt o milagroso. É você ter esse soft skill. Por isso que eu falei assim, tem que ter o RH no sentido de não que o RH vai dar treinamento, mas de treinar as pessoas nesse tipo de gerência em cima das coisas, né? Depois, cara, quando o seu estagiário voltava com você, você não pegava aquele negócio e entregava para ninguém. O que você fazia? Uma Conferência, conferência. apurar aquelas Isso informações. chama-se, né, um dos itens, o terceiro item é iteratividade. O que é isso? Não é porque a IA te respondeu alguma coisa que você já vai pegar. Você vai refinar, você vai voltar e você vai conferir que nem você fazia com o estagiário. Você entendeu? As pessoas estão completamente pulando esses passos e elas perderam a capacidade de falar assim, cara, tudo bem, ela é super inteligente, mas você tem a consciência e o processo é você que tem que controlar esse processo. Então ele vai fazendo esse tipo né, você tem que refinar, é o refinamento, né, que você vai fazendo. E o último é o que a gente chama de reconhecimento de fronteira. O que é o reconhecimento de fronteira, que tem vários nomes? Você tem que saber até onde a IA vai. Né? Então, assim, você precisa entender, não tecnicamente e tudo mais, mas mexendo com ela, saber o que ela pode e o que ela não pode fazer. Né? Vou dar um exemplo aqui. Eu já vi gente em empresas grandes falando o seguinte: você manda um documento técnico para ele, o documento técnico está em inglês. Vou usar a IA. O cara faz um prompt para falar, traduz esse documento e me dê os principais pontos. Ou seja, ele traduz e reduz o negócio, aí ele recebe aquilo, ok, e segue em frente. Só trabalhou com um resumo. Você entendeu? Então, é aí que está um dos grandes pontos que desapontam as pessoas. Não é que a ferramenta é ruim, mas é que você não sabe, você tem que entender qual que é o limite. Né? Então, esse é o ponto. Então, recapitulando, né? O primeiro, decompor em tarefas, como um gerente faria com seus estagiários e tudo mais. Passar o contexto, passa o contextinho bonitinho para essa IA, para que ela entenda. Número 3, iteração, volta, vem, refina, não aceite aquelas respostas de primeira. Você tem que conferir. Você sabe que as IAs, elas alucinam algumas vezes, né? Então, às vezes, ela pode falar uma coisa que não é bem aquilo. Então, é para aí que tem a iteração, né? Que você tem que fazer. Você tem que ter julgamento de qualidade. Que é assim, tá boa isso aqui que está falando, tá certo, mas tá bom e tudo mais. Então, você tem que fazer esse tipo de approach para você saber se a qualidade está ok ou não. Então, você percebe, você está tendo o papel de um gerente de um projeto, Sim. alguma coisa assim, só que você é gerente do seu, sei lá, do seu projetinho, do que você está fazendo, né? E o último é esse, né? De você fazer o reconhecimento da fronteira, até onde pode ir. É isso. Quando você analisa tudo isso, os skills que essa pessoa precisa não são skills técnicos. Você viu que eu não falei em nenhum momento em faça um bom prompt. Eu vejo um monte de gente agora assim, olha, o prompt é esse, use esse prompt. Não! O prompt é importante, mas você tem que ter esses skills para você usar bem a ferramenta. Você é da minha época. Você já usou aquelas calculadoras HP, as calculadoras científicas? Tinha manual para você conseguir. O manual era mais complexo Então, do que tudo para é entender mais como ou usar aquilo menos, dali. né? Tem essa alegoria aí do estagiário, o estagiário super inteligente, mas se você não conduzir muito bem, ele não vai fazer Sim. exatamente o que você quer. E tem essa outra, tipo assim, de que adianta eu chegar e falar para você? Eu lembro que na minha época o objeto de desejo era uma Cássio, na faculdade era uma Cássio, não lembro o modelo, mas era um negócio, mas resolvia tudo. Mas se você não tem o mínimo ali para entrar com os dados na forma correta, estruturados bonitinho para ela resolver, ela não resolve. Hoje é a mesma coisa. O pessoal está dando um negócio extremamente
poderoso, mas falta os skills das pessoas para fazer isso que eu acabei de falar. Quebra em tarefas, reitera, enfim, veja os limites, etc, etc, etc. É por isso que o pessoal fala, é um hype, não está dando certo. Não. E é aí que eu tiro a culpa não, o peso, não é TI que vai ensinar isso. Não é TI. Dicas. O que a gente faz na Zoom, por exemplo? Boas práticas. O que está funcionando para você? Olha como eu resolvo tal problema. O que não está funcionando? Isso é super importante. Olha, isso não está funcionando. Vamos nos comunicar. Não tem mais nada a ver com a ferramenta em si, mas como você está usando ela. Né? Então, assim, você precisa de skills para fazer isso, que são soft skills, vamos chamar assim, né? Soft skills. Percebeu? Não tem nada a ver com a técnica, né? Você pode usar o GPT, o Copilot, enfim, qualquer um deles, né? O meu preferido é Companion, o melhor de todos, não, brincadeira. Mas o que acontece? Se você não tem esses skills, menos alucina, né? se você não tem esses skills, não adianta te dar a melhor ferramenta do mundo, ele não vai conseguir. E é isso que está levando nessa decepção, entre aspas, aí de não estar entregando tudo o que falar. É por conta disso. Vamos concentrar no nível 200. Não é no 100 e não é no 300, 400. Quem precisa de ajuda é esse pessoal do nível 200. Como é que esse cara vai fazer o meu trabalho mais rápido, mais fácil, tal, etc, etc. É isso que tem que se concentrar. Falando em nível 100, uma curiosidade, tem gente que fala o seguinte, tem dois tipos de pessoas que trabalham com a IA dentro de uma empresa e tudo mais. Não sei se você já ouviu essa. O Centauro e o Ciborgue. Não, ó. O que é o ciborgue? O ciborgue é o cara que usa tanto aquilo que se confunde com ele. Né? Então você imagina um cara que usa uma técnica qualquer, ele é um desenvolvedor, tudo mais. Então o trabalho dele já é quase assim, é a IA ali 100% e tudo mais. Funciona dependendo da sua função. E o centauro é porque o centauro é aquele ser mítico, né? Metade cavalo, metade gente. Então, dependendo da área que você está, você tem que ter o seu centauro. O que é o centauro? É o cara que fez isso que a gente falou aqui, que é não, eu não vou fazer 100% do. Eu quero fazer parte, eu quero estar no meio, eu preciso fazer essas interações, eu preciso, etc, 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 etc. Então é uma composição das duas coisas. Eu não vivo sem a IA, mas eu não sou a IA. Você entende? Assim, eu estou usando ela e não é nem como uma ferramenta que você viu, né? É um processo. Imagina que é uma pessoa. Você está gerindo como se fosse uma pessoa extremamente inteligente, mais do que você, mas sem nenhuma experiência. É você que tem que fazer. Não é só a entrega do processo, é revalidar o que foi feito para Sim, entender se isso está cabendo, se isso está fazendo exato. sentido, se alcançou tudo que aquilo que você esperava, porque é muito disso, né? A gente entrega a solução, espera que o cliente no final, o usuário no final, ele vai utilizar, e se ele não utilizar, ele não utilizou, não foi aderente para ele. Mas é como você falou, isso vai ser inevitável ali no futuro, vai estar em tudo. É o início da nossa conversa lá. Eu queria até pegar um gancho para a gente passar por isso, Humberto. Quando a gente fala do futuro ali, o que que você, aonde você vê a IA no futuro? É, você acha que isso vai estar dentro? A sua assistente hoje, que é o seu celular, você acha que isso vamos chegar ali nos robôs, interagindo com você, abrindo, piscando os olhos? Você acha que ele vai, não vai? A gente já sabe que no início ali funcionava muito, as automações eram um pouquinho do que a gente conseguia ver com IA. Depois veio o comando de voz, depois veio o comando de chat, depois veio o comando de voz, e agora a IA está dominando isso tudo. Você acha que mais à frente, como é que você vê a IA interagindo dentro da comunicação unificada? O que você acha que como isso vai ficar no futuro? A gente vai ser inevitável não ter um assistente pessoal materializado dentro de casa como um robô ou interagindo em todos os cômodos. Dentro do trabalho, eu vou trazer para o trabalho a mesma IA que me atende em casa, ele vai me brifar em casa o que eu vou ver no trabalho, como está a minha agenda. Do trabalho, ele vai me desligar, ele vai mudar esse, esse agente. Você acha que ele mudaria o agente? O que que você vê de futurologia dentro da IA? O que que Então, você acha? Eu queria saber o seguinte:
A verdade era o seguinte: o que você acha que está por vir, e eu queria saber o que você pessoalmente acha que seria disruptivo se viesse. Assim, eu queria que você dissesse o que você acha que está por vir. Tá ali na nossa frente, a gente está olhando para isso, só não está vendo, mas já tá acontecendo, daqui a 2, 3 anos vai acontecer. Mas eu queria que você fosse além, falasse assim, olha, vamos alucinar aqui, vamos alucinar aqui, daqui a Nossa 10 Senhora. anos Não, a gente vai estar em cima do skate de Volta para o Futuro, a gente vai estar... O que você vê de inteligência artificial a curto prazo e a longo prazo? cara, minha resposta vai ser Eu sei que a pergunta é muito complicada, mas... extremamente. Não, não, não. Tem gente que adora essa pergunta, mas assim, a minha resposta vai ser decepcionante para você, pelo que eu estou vendo, que é o seguinte: as coisas que estão vendo acontecendo e tudo mais, elas são tão inesperadas que eu duvido. São poucas pessoas hoje sabem dizer o que vai ser no futuro. Por que isso? Porque para você responder essa pergunta, você tem que estar no meio, você tem que estar lá dentro do desenvolvimento da NVIDIA ou o que quer que seja. Nós, Tendo réis laboratório, né, mortais, olhando o nós que não esses caras estão temos. olhando. Exato. Então, qualquer coisa que eu falasse aqui seria achismo, porque o negócio é tão disruptivo, que nem esses modelos de negócio que eu falei, tudo mais, que é impossível para qualquer pessoa falar, no futuro vai ser, eu vi isso no filme de ficção científica. É só você começar a repetir as coisas que você viu no filme de ficção científica e dizer, vai ser isso. Que vai ter uma tendência muito forte nessa que você falou aí, de, claro, o meu agente vai me acompanhar em todos os lugares. Quando eu chegar em casa, sei lá, não sei se vai chamar Alexa ou o que quer que seja, vai estar conectado com tudo e vai saber tudo, inclusive, tipo assim, por que sua pressão está alta agora? Esse tipo de coisa, eu acho que é natural que vai chegar aqui. Legal. O que é mais interessante é que tem coisas que a gente não tem ideia que vai acontecer. É esse que eu acho que tem que ter uma certa humildade, no sentido de eu não faço a mínima ideia. Eu acho que isso vai acontecer, e o que eu acho que vai acontecer já está em filmes e tudo mais aí, Minority Report, tudo isso é isso. Mas isso é uma limitação, porque você não sabe o que está por trás. Vão ter coisas muito mais impactantes que ninguém viu ainda. Você entendeu? Por exemplo, vou deixar uma dica aí para quem falando na primeira parte lá do nível 100, que aí resolve um problema e tal, tem uma, não sei se já ouviu falar de uma artista, uma mulher chamada Kelly Bosch. Kelly Boesch. Tá lá no YouTube, no Instagram e tudo mais. Essa pessoa estudou 15 anos de história da arte e mais tecnologia e tudo mais, e ela cria, usando o Suni, ela cria a música, usando o VEL 3 e mais outras ferramentas, ela conjuga a música, poesia e o artista, por exemplo, Salvador Dalí e outras coisas, e cospe do outro lado vídeos que para mim são assim hipnotizantes, um negócio lindo, maravilhoso, etc, etc. Então, quando você assiste, você vai ver ali, você pode dizer, isso é uma nova forma de arte que nasceu. Cara, ela combina música, artista, poesia e uma série de outras coisas, monta um vídeo que você fica impressionado, especialmente se você sabe qual que é o artista. Tem hora que ela está falando de Salvador Dali, tem hora que ela está falando do Picasso. É um negócio Sim, espetacular. E aí, o sincronismo de tudo, da é, melodia, da aí voz você e a fala, ó, pessoa esse é um interagindo. exemplo que se alguém falasse para você 5 anos, 5, nem sei muito, jamais você ia pensar Sim. um negócio desse, sabe? Que ela poderia fazer esse tipo de coisa. Então, como as pessoas não podiam há 5, 10 anos prever esse tipo de coisa, quem sou eu para prever o que vai acontecer? O que eu acho que vai acontecer vai ser essa universalização disso tudo que a gente está falando. Né? Então, tudo vai ser universalizado e isso vai fazer parte do nosso dia a dia, né? Da vida da gente. Mas você vai ter lá o seu companheiro digital, enfim, porque na minha cabeça, né, acho que o ser humano ele tende muito a tentar personalizar as coisas. Então, pode ser que por trás eu tenha 5, 500, 300 agentes trabalhando para mim, mas eu vou querer falar com um. Eu vou falar com uma pessoa, vou falar, vai ser o meu anjo da guarda, ou o que quer que seja. É uma tendência. Aliás, não é nem minha ideia. Anos atrás, o Steve Jobs falou isso. Né? Não sei se você lembra, ele estava numa entrevista e falou assim: o que vai ser o futuro? Ele falou assim: no futuro você vai chegar em casa e uma IA vai falar para você: vai acontecer alguma coisa hoje?
Ela fala assim, ah, não estou muito legal não. Aí ela vai falar, você quer conversar sobre isso? Cara, ele falou isso, eu acho que 20 anos atrás. Caramba. Então, tipo assim, esse cara tem condições de saber o que talvez o que vai acontecer lá para Nossa. frente. Cara, e ninguém nem estava falando em inteligência artificial na cabeça dele. Alguma coisa na Apple faria isso, né? Assim, não estou sendo fiel em todos os detalhes, mas Sim. estou querendo dizer a visão dele Ele conseguiria responder essa pergunta de décadas futuro, atrás. É, porque ele. exato, né? Então, qualquer um que fala vai acontecer, desconfie dessa pessoa, porque quando você começa a estudar, assim, cara, você não, é o trem que vai te atingir, você não sabe nem de onde ele vem, mais ou menos é isso. Para encerrar, que você falou do futuro software, tem gente falando no SaaS Margedon, já ouviu falar? Não. SaaS Margedon. Então, o que é o SaaS? Software as a Services. E Armagedon de Armagedon. Por que eles estão falando isso? Pelo seguinte, hoje o modelo de negócio de muitas empresas é te vender uma licença. Vende a Correto. licença. Então, assim, se você paga por cada ser humano que toca esse produto, por cada ser humano que usa, seja o seu CRM, o que quer que seja. O SaaS Margedon fala o seguinte, cara, esse negócio vai desmoronar em tempo rápido, porque agora eu vou ter um agente fazendo serviço de 50 pessoas e agora então eu só preciso de uma licença para fazer a mesma coisa do que quer que seja esse software. Então, as empresas que vivem desse tipo, teoria que eles estão Sim. colocando fortemente, que dizem que vai ser talvez uma bolha que vai estourar, não sei, não sou eu que vou dizer isso. Mas ela faz sentido porque tá bom, eu pago 300 licenças para meus funcionários, de repente eu vou chegar um dia e falar, vamos negociar o contrato, só preciso de 2, de 3. Eu estou fazendo muito mais com menos. E as empresas estão preparadas para isso, especialmente as que vendem esse tipo de licença, né? Então, tem várias coisas, né? O futuro pode ser lindo, maravilhoso para algumas empresas, para outras pessoas, mas o modelo de negócio vai mudar tanto que eu já vi um cara falando o seguinte, te põe numa máquina do tempo agora, desculpa, numa cápsula do tempo, te congela, se te acordar daqui 5 anos, você não vai reconhecer onde você está mais. De tão rápida a velocidade que vai mudar, a dinâmica das coisas vão mudar, né? Por isso que, assim, é uma pergunta ingrata, cara. Eu não sei o que te responder, porque quanto mais você começa a estudar, mais você vê que é um negócio muito imprevisível do ponto de vista de, eu não sei quais são os impactos, né? Então, assim, na minha cabeça simplória, né, vai ser bem ficção Mas o científica que e tudo você mais. gostaria de ver? Assim, eu tive essa conversa com a minha esposa. é, assim, vamos pensar na futurologia, o que eu gostaria de olhar ali na frente, gostaria que existisse. A resposta dela me surpreendeu. Ela falou: olha, eu queria que pudesse. Ela está acompanhando muito a internet, muito essa parte de memes e tudo mais, como está as mídias sociais. Ela falou: olha, o que eu queria saber, o que eu queria olhar como futuro, o que eu espero que no futuro eu possa distinguir de tudo que eu vejo e assisto o que é IA e o que não é IA. Justamente pelo que você comentou da pessoa lá compondo, harmonizando, cantando. A gente começou a olhar, ela começou a passar um pouco disso na televisão na minha sala, ela me mostrou. Ela falou assim: olha que música bonita. Eu falei assim: nossa, música bonita, a melodia tá legal, tudo bem harmonizado, a pessoa tá cantando, a câmera tá girando muito bem. Eu falei assim: que artista é esse? Ela: não. Então, isso aqui é uma IA. Eu falei assim: você jura? Eu que trabalho com tecnologia, eu não consegui ver isso. Aí, a gente conversando sobre isso, o que a gente espera no futuro, ela me deu essa resposta. Eu espero poder saber se que isso é uma IA ou não. Eu quero poder perguntar para a minha assistente pessoal se o que eu estou vendo foi feito por uma IA, e o que eu espero é que ela consiga acertar para me trazer. Falou assim: olha, fique em paz, isso aqui é humano. Eu falei: pô, ok. Tem um artista que trabalhou por trás daquilo. Não, isso aqui não é humano. Eu achei muito curiosa a resposta dela de tipo: olha, Interessante. quero saber se aquilo ali É verdade é ou não. verdade ou não. Isso é nobre, você saber, isso é interessante. Do meu ponto de vista, tem um cara que ele falou um negócio, ele chama Mark Pett, ele é um professor na universidade lá na Austrália, ele também se intitula como futurista, mas ele falou o seguinte, esse é o meu desejo, a hiperconectividade, eu queria que a IA interligasse tudo com tudo. Por quê? Ele fala o seguinte, o dia que isso acontecer, o desmatamento da Amazônia para hoje à tarde. O que ele quis? Ele usou esse exemplo. Por que significa? Porque se tudo tivesse conectado, no momento que eu fosse
sei lá, fazer alguma coisa que tem impacto na natureza, na hora ia ser informado. Se não, você não pode jogar esse copinho, não, não põe isso no lixo. Seu neto vai sofrer com esse resíduo de plástico daqui a tantos anos. Ou, não, você não vai comprar esse produto porque vai fazer com que o cara lá, que era o exemplo dele, lá na Amazônia, derrube não sei quantas matas de não sei o quê. Então ele fala o seguinte, Desperdiçar ele isso. chama a hiperconectividade. Então ele falou que quando tudo estiver conectado com tudo, é como se você tivesse um organismo com um sistema nervoso central completo. Lembra dos neurônios? Agora eu sei tudo. Então, se você for fazer alguma coisa aqui, não vai ter anos para a gente ver a consequência. Na hora você é informado que não pode porque vai acontecer tal coisa. Ou que você deveria fazer alguma coisa que vai ser bom para os seus netos daqui a pouco, daqui a 50, 100 anos. Isso ela pode trazer. Isso eu acho que seria louvável se a gente conseguisse. Daqui a Eu não acho, outra eu não história acho, entre você desejar e você conseguir. eu não acho impossível disso acontecer. Acho até bem plausível disso acontecer. A questão para isso acontecer que eu vejo é o fato da gente ter muita IA. Então, se você não tem uma única centralização disso, cada um vai estar utilizando uma IA. Então, eu vou, usando o exemplo que você comentou, vou estar desperdiçando, jogando um copo fora, mas eu uso a minha assistente pessoal, ela é da marca X. A IA que está se importando com o desmatamento, ela é É por da isso que ele Y. usa hiperconectividade. Elas Quando precisam estar tudo estiver conectadas. conectado, né, tirando as teorias das Eu ia perguntar isso conspirações, agora, que porque isso não, também é aí assustador nem também. quero entrar Quando nesse o pessoal detalhe. começa a falar isso, assim, Não, eu costumo pular, falar assim, olha, isso aqui é assustador, não posso ficar não, acompanhando isso isso, porque senão aí você entra numa paranoia não e sei, estou olhando para o positivo. E o positivo se ele fala assim que vai ser esse ponto, né? Já sabe na hora. Se não, Humberto, não faça isso, porque isso vai ser ruim para o seu bisneto. Ou vai prejudicar tal pessoa, não sei o que, etc, etc. Porque agora tudo está conectado e você teria uma visão holística, vamos dizer assim, do mundo. Isso seria legal, né? Você vai votar uma lei e aí você, não, não pode, isso não vai aprovar porque vai ter um impacto assim, assim, ele assado. analisar isso para o É, futuro e não porque para o agora, muitas né? das coisas que acontecem hoje é porque não existe essa correlação. Eu não consigo imaginar hoje que, se ninguém me explicar e convencer, eu não consigo imaginar que um ato pequenininho aqui pode ter uma consequência em outro lugar terrível, né? Você vai comprar um produto que tem, sei lá, enfim, uma série de coisas que pode trazer. Segundo ele, essa seria uma coisa super interessante que aconteceria no futuro, quando tudo estiver conectado, onde essa inteligência, ou o que quer que seja, vai falar, não, cara, não faz isso, não faz aquilo. Os indicadores da gente ia ser Os diferente do que é indicadores. hoje, né? Seria isso aí. Mas, de novo, né, é tudo achismo a esse ponto do jogo, né? Mas Humberto, é isso. mais alguma coisa que você acha que seja bacana para a gente pontuar? Não, cara, eu acho que só como a gente falou bastante de IA, né? É uma coisa que não tem como fugir, né? É uma coisa que todo mundo tem que acabar entrando aí, né? Abraçando esse negócio da melhor forma possível. E sorte minha de estar bem no lugar certo, né? Como eu falei, né? Sem querer puxar a sardinha já puxando, né? Eu acho que a Zoom é uma das empresas que consegue ter essa visão de por que essas coisas têm que estar integradas e por que é tão fundamental ela estar também enraizada nas comunicações. Tudo no nosso dia a dia, se você parar para pensar, a mensagem final é: as coisas acontecem nas interações, é na conversa, né? E a gente está bem no meio, capturando tudo isso, né? Então é isso que é legal, né? Por isso que eu brinco e falo assim, todo mundo precisa da Zoom, não importa o seu projeto, e tal, porque a gente está no meio das conversas, capturando esses insights, esse negócio todo, sabe? Tipo, lembro que muitos anos atrás, estou falando demais, né? Mas eu lembro que teve um curso de inovação, tinha uma época que era inovação, 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 e o cara falou o seguinte, inovação, tem vários tipos de inovação, mas inovação você captura. As boas inovações, elas são capturadas numa conversa, num negócio, e você faz isso como? Conversando, interagindo. Nasce tudo de um encontro, né? A gente Sabe? conversando, Claro, muitas vezes sai da cabeça, o cara tem uma ideia e tudo mais, também não é só esse tipo de inovação, né? mas E dentro da a interação, interação, porque juntou algumas pessoas para conversar, para comunicar
sobre um único assunto, dali vai saindo Sim, novas né? ideias, e esse brainstorm é E a incrível, é Zoom o que está lá, monta onde isso. tem comunicação, ela está lá. Então, por isso que eu acho que é uma ferramenta que, de novo, não importa o que você está usando no seu back-end ou de tecnologia, tarará, a captura dessas interações é o que vai levar para frente qualquer. O fator de sucesso é esse. Quão bem você pega esses insights, quão bem você está utilizando esse tipo de coisa e tal. E a Zoom faz exatamente isso. Pô, legal. Humberto, novamente quero te agradecer, cara. Obrigado Obrigado pela pelo sua convite. disponibilidade. Obrigado mesmo pela disponibilidade. A gente costuma dizer que conseguir tempo na agenda do Humberto é muito difícil. Ah, Só que eu sou você, enrolado. como sempre, não, não é enrolado. Você, como sempre, é muito solícito, tendo espaço, você está sempre nos atendendo. E acho que até a mensagem que a gente pode deixar aqui para o nosso parceiro, para conhecer um pouco mais das nossas soluções, das soluções que a Zoom tem. A Westelco, hoje a Westelco é o maior distribuidor de soluções de tecnologia da América Latina. E assim, quero convidar todos os nossos parceiros para buscarem contato conosco, seguir as nossas redes sociais, acompanhar, entrar em contato com a nossa área de comunicação ali, com os nossos BDMs, para conhecer um pouco mais das soluções da Zoom e das demais soluções que a gente tem para ofertar para vocês. Então, obrigado pela audiência de vocês, acompanhe as nossas redes sociais e até a próxima, pessoal. Valeu. Obrigado. Tchau, Obrigado. tchau.